Muito bem, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 20. Primeiros Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Enquanto a gente procura, só uma lembrancinha para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Aproveite aí já para se inscrever no canal da nossa igreja e acionar o sininho para você receber as notificações de toda pregação nova, todo vídeo novo que nós postarmos na nossa igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Palavras de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreender o seu significado e para sermos corrigidos, orientados, encorajados por Ti. Diante desse texto tão desafiador, tão atual para os nossos dias. Ajuda-nos, ó Pai, a nos submeter à Tua vontade, também nessa área sexual. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos na primeira parte da carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo a escreveu com o objetivo de resolver alguns problemas de natureza teológica, doutrinária e prática daquela igreja que ele havia fundado algum tempo atrás. E ele começa tratando de uma questão muito grave, que era a questão de uma divisão interna que havia na comunidade, provocada pela criação de partidos em torno de personalidades recentes da história da igreja. Então, havia aquelas pessoas que se identificavam com Paulo, outras com Apolo, que tinha sido pastor lá depois de Paulo, outros se identificavam com Pedro, que era o grande líder do colégio apostólico, da igreja mãe em Jerusalém, e havia aqueles que se identificavam com Cristo, dizendo assim que eles não eram de homem nenhum, que eles estavam comprometidos apenas com Jesus Cristo. E Paulo, então, trata essa questão nos capítulos 1, 2, 3 e 4, sendo que o capítulo 4 foca mais na questão da sua autoridade apostólica, que estava em jogo também no meio dessa confusão toda. Os irmãos se recordam bem do que nós vimos quando estudamos esse capítulo. Depois de resolver ou de abordar essa questão das divisões, o apóstolo Paulo parte para a segunda divisão, ou segundo grande problema que ele trata na carta, problema da igreja, que é a falta de disciplina. A igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava de ser uma igreja espiritual pela presença abundante de dons espirituais, particularmente aqueles dons relacionados com línguas, profecias e curas, mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que havia descuidado da santidade de vida e da conduta dos seus membros. Não havia pastoreio, não havia ênfase na ética,
na maneira de viver que agrada a Deus. Talvez os coríntios haviam identificado espiritualidade com essas manifestações carismáticas, o que era um grande erro, porque é possível estas coisas estarem presentes e ainda assim não haver, como existe aqui na igreja de Corinto, um compromisso com a vida santa ou uma entrega, uma renúncia completa à pessoa de Cristo. Paulo, então, trata de 3 assuntos relacionados com disciplina nos capítulos 5 e 6. Nós já vimos 2. Ele tratou, primeiro, do caso de um membro da igreja que vivia abertamente com a mulher do seu pai. Ele trata isso no capítulo 5. E ele repreende a igreja pela soberba da igreja, que estava preocupada com tantas outras coisas, mas não cuidava de resolver aquele problema que era um escândalo, inclusive, para a sociedade de Corinto. Paulo, então, determina que aquela pessoa seja expulsa da igreja, seja entregue a Satanás, com o objetivo de que ela se arrependa e que ela possa voltar à comunhão da igreja. O segundo problema de ordem prática e que precisava também de disciplina da igreja, de cuidado da igreja, e não teve, é que tinha 2 irmãos brigando, dois crentes em Cristo, irmãos em Cristo, na igreja, brigando por conta de alguma questão financeira que não é definida no texto. Pode ter sido uma herança, pode ter sido um negócio, pode ter sido aí uma dívida, o que quer que tenha sido, um se sentiu prejudicado e levou o outro ao tribunal. E aí expôs as entranhas da igreja, expôs a igreja ao vexame diante de um tribunal que era composto de pessoas que não teriam nenhuma aceitação na igreja. Paulo pergunta, será que não tem nenhum irmão sábio aí no meio de vocês que possa resolver isso, chegar a um acordo, resolver essa situação? E Paulo diz que era melhor ter prejuízo do que ganhar, mas às custas de expor o evangelho e a igreja nas barras de um tribunal secular. E agora nós chegamos ao terceiro problema de natureza prática, que era, ao que parece, a prática de alguns membros da igreja de continuar na chamada prostituição cultural, que fazia parte muito marcante da vida social da cidade de Corinto. Eu vou já explicar algumas coisas aqui a respeito disso. Nosso objetivo nessa noite, então, vai ser expor essa passagem, procurar entender o que é que Paulo está... Primeiro, qual o problema que Paulo está abordando aqui, isso é muito importante para a gente entender a solução. Depois nós vamos ver os princípios que Paulo coloca para resolver o problema e as orientações práticas que ele dá à igreja. Então, qual era o problema em si? Há diversas referências aqui no texto à imoralidade sexual. Por exemplo, Paulo diz aqui no final do verso 13, o corpo não é para a imoralidade. Ele diz também no verso 15, será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ou então no verso 18, fujam da imoralidade sexual. E ainda no mesmo verso, quem pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. É evidente que o tema, que o assunto que está em jogo é a imoralidade sexual. A palavra que é traduzida como imoralidade sexual é a palavra grega porneia, que foi passada para o português como... é a raiz da palavra pornografia, pornógrafo, pornófono, pornográfico, e ela é a palavra que indica, é a palavra mais ampla na língua grega para indicar todo tipo de imoralidade na área sexual. Porneia, dependendo do contexto, pode se referir a relações entre duas pessoas que não são casadas, pode referir-se a adultério, pode se referir a práticas homoafetivas ou homossexuais, dependendo do contexto em que a palavra é usada. Mas exatamente então, que tipo de porneia ou de imoralidade Paulo está tratando aqui? E o segredo é exatamente a palavra que ele usa no verso 15, quando ele diz assim que é um absurdo você pegar os membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta. Então, o tipo de imoralidade sexual que Paulo está abordando aqui é a prostituição. E aí, então, isso nos leva ao contexto da época,
E nós vemos como faz todo sentido que seja isso que Paulo esteja tratando aqui. No mundo do Antigo Oriente, e até também no dia de hoje, dependendo da cultura, as pessoas adoravam deuses que acreditavam eram responsáveis pela fecundação da terra, pela alternância das estações e pelas colheitas. Eram chamados cultos pastoris ou agriculturais. Os deuses eram geralmente considerados como aqueles que faziam a terra florescer, que fecundavam a terra. E esses cultos eram muito comuns, especialmente porque as pessoas adoravam esses deuses ou prestavam culto a esses deuses porque achavam que eles eram os responsáveis pela chuva, pela fecundação da terra, pelo florescer do fruto, para que tivessem colheita e, naturalmente, riqueza, prosperidade e sobrevivência. Então, esses cultos eram muito comuns em todo o Antigo Oriente e não era exceção também na Grécia. Embora a religião grega, a religião da Grécia, ela fosse um pouco diferente, não é? Mas você tem que lembrar, eu creio que você deve lembrar aí dos seus estudos lá do colégio, né, quando você estudou um pouquinho da cultura grega, da religião grega, que havia deuses que estavam relacionados com isso, ou com esse tipo de coisa. Havia a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, e a deusa Diana, que era a deusa da caça, o deus Baco, que era o deus do vinho, daí vem a palavra bacanal, porque o culto a Baco era uma orgia onde todo mundo ficava embriagado e daí passava para outras coisas, né? Daí passou para o português o nome bacanal, a partir do deus do vinho. Então, havia, não só na mitologia grega, mas havia esses cultos místicos, essas religiões místicas que tinham vindo lá da Frísia, da Mesopotâmia, em que infestavam o mundo da época. E Corinto era conhecida por ser uma cidade que tinha templos que eram dedicados a esses deuses, particularmente a Afrodite, que era a deusa relacionada com a fertilidade, a fecundidade e outras coisas correlatas. O que nos chama a atenção aqui é que o culto a esses deuses, particularmente a essa deusa, consistia, tinha sacrifícios, tinha oferendas, tinha orações, esses deuses tinham os seus profetas, tinham os seus oráculos e tinham os seus sacerdotes e as suas sacerdotisas nos seus templos. E tinha um templo muito grande lá em Corinto. Fazia parte do culto que os adoradores, depois de trazer a sua oferta à deusa, eles se deitassem com as sacerdotisas, que eram chamadas de prostitutas cultuais. Esse era o nome que dado. Eram prostitutas sagradas, elas moravam no templo e ter relações com elas encenava a fecundação da terra e fazia parte daquele rito antigo, daquelas religiões antigas. Então isso era muito comum em Corinto. E se a nossa reconstrução está correta, a gente então entende o que é que Paulo está falando aqui, quando ele diz assim, que a imoralidade sexual está errada e que está errado você se deitar com uma prostituta. Praticamente toda prostituição que tinha no mundo antigo era religiosa, tinha a ver, fazia parte da cultura religiosa, e a prostituta geralmente era alguém que estava ligado a uma dessas seitas, uma dessas religiões. Então, é isso aqui. Essa nossa abordagem de que Paulo está tratando da prostituição cultual, ela fica reforçada porque, logo mais no capítulo 8, ele vai tratar da questão de comida sacrificada ao ídolo e vai voltar à questão da participação dos cristãos no templo para desfrutarem ou serem parte das festas ou dos festivais que eram oferecidos a esses deuses. Ele vai tratar isso no capítulo 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Então, por trás de tudo que estava acontecendo, nós temos que lembrar que havia esse apelo. Era muito forte isso em Corinto. Corinto era uma cidade conhecida, inclusive, por esse tipo de prostituição, a ponto de eu já ter citado para vocês aqui, de que criou-se um verbo, o verbo corintinizar, que significava corromper alguém sexualmente, exatamente por conta desse ambiente que era típico da cidade de Corinto.
Portanto, nós vamos partir dessa premissa, que o que Paulo está fazendo aqui é abordando esse problema. Membros da igreja de Corinto continuavam na prática de ir aos templos, participar da prostituição cultual, como eles faziam antes, da mesma forma que alguns estavam indo e comendo da comida sacrificada a ídolos, coisa que eles faziam antes de conhecer a Jesus Cristo. A abordagem que Paulo faz aqui é surpreendente. Ele vai cuidar da questão da idolatria no capítulo 10. Capítulo 10 ele vai dizer que quando você vai no templo pagão e você participa lá, você na verdade está participando com os demônios e com os ídolos. Ele vai deixar para o capítulo 10. Mas aqui ele vai entrar na questão da imoralidade propriamente dita. Era prostituição cultual, mas no fim era a velha e conhecida porneia, imoralidade. Então, ele vai tratar dessa questão aqui. E ele faz isso falando sobre o corpo. Ele exalta o corpo como uma dádiva de Deus que tem uma finalidade e um propósito muito honrado e elevado, a ponto de que a própria ideia da imoralidade ou de relacionar-se com a prostituta degrada o corpo, é alguma coisa que está muito abaixo da dignidade que Deus deu ao corpo humano. Lembrando para vocês que essa abordagem de Paulo aqui, ele vai elevar o corpo humano, ele vai colocar numa posição impensada para aquela época. Essa abordagem vai contra o pensamento platônico que dominava a sociedade daquela época, onde havia uma divisão entre matéria e espírito, o espírito sendo bom e a matéria sendo má. Então, o corpo era sempre desvalorizado em contraste com o espírito, as coisas do espírito. Mas o que Paulo está trazendo aqui é a visão bíblica da criação, de que Deus nos fez não somente alma, e isso é um pecado, inclusive, dos evangélicos. Os evangélicos estão sempre preocupados com a salvação da alma, mas Deus não nos fez espíritos desencarnados. Deus nos deu um corpo. A redenção não é somente para a alma, mas a redenção é para o corpo também, E ao fazer isso, o apóstolo Paulo vai na contramão do pensamento da época e elabora aqui o que nós chamaríamos de uma teologia do corpo, que ele vai usar como base para combater a prostituição ou qualquer outra coisa que diminua o status que Deus deu ao corpo humano quando Ele nos fez lá em Adão. Então, é isso que nós queremos ver aqui com vocês. Aparentemente não havia ação pastoral, nós já vimos que isso parece que era recorrente na igreja de Corinto, ninguém cuidou do imoral do capítulo 5, ninguém resolveu o problema dos dois irmãos do início do capítulo 6, e aparentemente também a liderança não estava cuidando da imoralidade na qual alguns dos membros estavam vivendo aqui no final do capítulo 6. Paulo, então, intervém com autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, com cobertura e jurisdição universal sobre todas as igrejas para poder resolver esse problema. Vamos ver aqui os princípios que Paulo desenvolve, seguindo a prática dele de sempre colocar primeiro a teoria e depois a prática, porque a prática tem que ser orientada pela teoria, senão vira pragmatismo. Vamos ver então os princípios que ele coloca aqui, começando no verso 12. Nos versos 12 e 13, Paulo responde ao que parece ser um dito, um aforisma, um provérbio que era citado por esses membros. Porque a gente fica pensando, como é que um crente em Cristo, que se converteu através da pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo, como é que ele justifica isso? Dele ir ao templo pagão, comer dos sacrifícios e participar lá do culto que inclui o relacionamento sexual com as prostitutas. Como é que um membro se justifica? Se você tem a nova versão Almeida, ou a NVI, ou a NVT, que são versões mais modernas, você já vai perceber que elas colocaram a declaração do verso 12 e 13 entre aspas. Se você está seguindo a Almeida atualizada, que é a Bíblia padrão ainda, por enquanto, ela não tem aspas.
Mas os estudiosos, os intérpretes, eles entendem que a melhor maneira de entender os versos 12 e 13 é que o apóstolo Paulo está citando a desculpa que os membros de Corinto estavam usando para frequentar esses templos pagãos. Por exemplo, no verso 12, o que é que eles estavam dizendo? Todas as coisas me são lícitas. Qual é a resposta de Paulo? Mas nem todas convêm. Aí eles dizem, todas as coisas são lícitas. Qual é a resposta de Paulo? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eles continuam dizendo, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Paulo responde, Deus vai destruir tanto uma coisa como a outra. Então o que você tem nos versos 12 e 13 é um diálogo de Paulo com a desculpa que aqueles crentes estavam usando para poder viver naquela prática. E a desculpa era basicamente essa: todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido como cristão. Cristo pagou meu pecado, Ele morreu na cruz por mim, eu sou herdeiro do mundo. Todas aquelas leis do Antigo Testamento que proibiam determinadas coisas, não coma isso, não coma aquilo, não faça tal coisa, todas essas leis já foram cumpridas em Cristo, portanto eu sou livre. E como livre, todas as coisas me são lícitas, eu posso, todas elas me são permitidas. Talvez para alguns de nós isso possa parecer um argumento absurdo, mas a história da igreja revela que esse argumento sempre esteve presente dentro da igreja cristã, e inclusive está presente dentro da igreja cristã até o dia de hoje. Você encontra grupos dentro da igreja, que a gente chama geralmente de libertinos, que é o pessoal que diz isso: eu fui salvo pela graça, Cristo morreu na cruz, Ele cumpriu a lei por mim, o Antigo Testamento, a lei é coisa do Antigo Testamento, eu vivo na graça e Deus é amor, então eu posso tudo me é lícito. Essa era a desculpa, a primeira, que esse pessoal estava usando para justificar a participação deles no templo pagão, comendo aquela comida sacrificada a ídolos e participando da prostituição. A primeira resposta de Paulo é: mas nem todas as coisas convêm. Paulo não está negando que todas as coisas são lícitas ao cristão. E, de fato, nós não precisaríamos, por causa do que Cristo fez, nós não precisaríamos ter escrúpulos de desfrutar das coisas boas do mundo. O mundo é nosso. O cristão devia ser a pessoa mais alegre do mundo em participar das coisas boas do mundo. Ir para a praia, ir para o campo, comer bem, um tempo de lazer, ler bons livros. Ele devia ser a pessoa mais feliz, mais alegre, e fazer isso com gratidão no coração. Nós devíamos ser o povo mais feliz da face da terra, porque tudo nos é lícito, tudo isso foi Deus quem fez para o nosso aprazimento, para a nossa alegria. Mas, diz o apóstolo Paulo, nem tudo convém. Nem tudo convém. De fato, Deus nos deu o mundo todo, mas Ele disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Lembra do episódio lá no jardim? Pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa você não vai comer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem certas coisas que não convêm ao nosso status de justificados, perdoados, chamados, santificados, convertidos e transformados em Cristo Jesus. E com certeza a prática da imoralidade é uma dessas. Com certeza a imoralidade, a porneia é uma dessas coisas que não convém aos santos, que não convém aos filhos de Deus, não convém àqueles que se declaram seguidores de Jesus Cristo. Então, eles diziam, todas as coisas me são permitidas. Paulo diz, é verdade, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Aí eles continuam dizendo, todas as coisas me são lícitas, ainda no verso 12. E Paulo responde, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou deixar que o prazer que essas coisas me trazem, que o desejo e a paixão por estas coisas me dominem a ponto de que eu perca o domínio próprio, o controle de mim, e eu faça aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Tudo me é lícito, por exemplo, comer é uma coisa maravilhosa, mas eu não vou me deixar dominar pela glutonaria. Beber um
um vinho gostoso, não é? Maravilhoso, é bom, mas eu não vou me deixar dominar pelo vinho e me embriagar e ofender a Deus pela minha embriaguez. Eu não vou fazer isso. Eu posso desfrutar de coisas maravilhosas, mas eu não vou deixar que o exagero, o abuso e a falta de domínio próprio façam com que isso que é um motivo de alegria e gratidão acabe se tornando um motivo de tropeço para os demais irmãos em Cristo Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas a ponto de que elas me levem a entristecer a Deus, a ofender ao Espírito Santo e magoar o meu Salvador que morreu na cruz por mim. O outro argumento usado aqui pelos liberais lá de Corinto, é o seguinte argumento: sexo é uma coisa natural. Sexo é uma coisa natural. O corpo precisa de sexo da mesma forma que o corpo precisa de alimentos. É o argumento aqui no verso 13. Não é? Se você está usando a Nova Almeida atualizada, você vai ver que ainda está entre aspas, e eu creio que é a NVT também. A NVI eu não tenho certeza. Mas ele diz aqui, olha, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Isso não é Paulo que está dizendo, ele está repetindo o argumento que aquele pessoal estava dizendo. Ele está dizendo assim, mas sexo é uma coisa tão natural. É tão natural quanto você ter fome. É um desejo natural do corpo. Da mesma forma que o corpo foi feito para os alimentos e os alimentos para o corpo, o sexo foi feito para o corpo e o corpo para o sexo. Então, da mesma forma que é natural e normal você tomar uma refeição para satisfazer o seu apetite natural, você ter relações sexuais é também um ato fisiológico apenas, de satisfação de uma necessidade. Vocês veem que esse argumento é antigo, né? Porque ele é muito usado hoje. Pastor, eu tenho 23 anos, os hormônios estão na flor da pele. Estou queimando aqui, pastor. Como é que o senhor está dizendo para eu ser virgem? Como é que o senhor está dizendo para eu me controlar? É uma coisa, de fato, o sexo é uma coisa natural. Foi Deus quem fez, não é verdade? Foi Deus quem fez. Deus nos criou assim. Lá no jardim está escrito, macho e fêmea os fez. Macho e fêmea os fez. Contudo, depois da queda, quando a inocência foi perdida, e o primeiro casal se cobriu exatamente por conta disso, então já não é mais a mesma coisa. Deus cercou o relacionamento sexual com uma série de limites para proteger a família, proteger o indivíduo e proteger o seu povo. Então, embora seja uma coisa natural, entretanto, ela tem limites. Ela tem limites. Assim como também o fato de que o estômago foi feito para o corpo, os alimentos foram feitos para o corpo e o corpo para os alimentos, não quer dizer então que eu vou comer até me internar no hospital, né, de tanto comer, como tem gente que faz isso, né? Como tem gente que faz isso. Não quer dizer que eu vou fazer isso, não quer dizer que eu vou fazer um uso errado dessa lei natural. E é o caso aqui do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, esta é verdade, de fato, o sexo é alguma coisa que Deus fez, mas isso Deus vai destruir não somente o alimento, como também o corpo e, por implicação, também a prática das relações sexuais. Paulo aqui está falando escatologicamente, está falando do novo céu, da nova terra, onde habita a justiça, quando ele haverá então de nos transformar no corpo da ressurreição de Cristo, vou falar disso daqui a pouco, onde estas coisas não serão mais necessárias. E, portanto, eu não devo me guiar por estas coisas. Deus haverá de destruir estas coisas. Esta relação que vocês estão argumentando, ela vai passar, porque vai chegar uma época que nós não vamos precisar mais de alimento e onde também nós não teremos mais o relacionamento sexual, porque tudo isso tem a ver com esse mundo que está passando. E o crente, então, ele se guia pela realidade escatológica, embora ele possa aproveitar das coisas boas desse mundo, como nós falamos aqui. Assim, Paulo primeiro desconstrói o argumento daqueles membros da igreja de Corinto que estavam tendo uma interpretação errada do Evangelho e usando como desculpa para viver na prática da imoralidade. E a partir daí, então, Paulo coloca 5 ou 6 argumentos que são baseados no corpo que Deus nos deu.
O primeiro, que está aí no final do verso 13, quando ele diz assim, verso 13, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Percebe a linha de raciocínio? Ele diz, é verdade, o corpo é para os alimentos, mas você não pode dizer que o corpo é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade, ou seja, a comparação, a analogia que vocês estão querendo fazer, ela não bate, ela está errada. De fato, o corpo é para os alimentos, mas você não pode dizer que o corpo é para a imoralidade. Isso você não pode dizer, porque ele não é para a imoralidade. Ele, na verdade, é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Com esse argumento de Paulo, que o corpo não nos foi dado para que nós praticássemos imoralidade, mas que o destino do nosso corpo é o Senhor Jesus Cristo, revela o status exaltado que Paulo dá ao nosso corpo. E nos revela uma coisa muito importante também, não somente que Deus nos deu corpo para que nós pudéssemos ser de Cristo, mas que o próprio Cristo ganhou corpo para que ele pudesse ser nosso. Percebe aqui? É uma mão dupla. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Aqui, o que está sendo desvendado é o propósito, um dos propósitos da encarnação. Por que que Cristo encarnou? Para que ele pudesse ter um corpo, para que ele pudesse fazer parte da nossa raça, para que ele pudesse ser como um de nós. Então, não somente o meu corpo pertence a Jesus Cristo, mas como Jesus Cristo pertence a mim como membro da raça humana. Ele é o meu irmão, ele tem um corpo como o meu, ele é humano, plenamente humano. Esse é o destino ou o alvo que Deus tinha em mente quando ele criou essa raça chamada homem. Lembre que antes disso ele criou uma outra raça, que são os anjos. Os anjos também são seres morais. Eles têm raciocínio, eles têm inteligência, têm arbítrio, têm discernimento, são seres, não é como nós, conscientes. Entretanto, Deus não lhes deu um corpo. Esse privilégio Deus deu para a raça humana. Por que que ele fez isso? Porque já era o plano dele um dia se tornar como um de nós, para fazer parte da sua própria criação. O corpo não é para a imoralidade. Quando você usa o seu corpo para a imoralidade, você está usando o seu corpo para uma finalidade que está muito abaixo da dignidade, da glória, do propósito elevado que Deus concedeu quando nos fez do pó da terra, nos fez com corpo, macho e fêmea. Ele nos fez para sermos membros de uma nova humanidade, membros de um povo cujo cabeça, Jesus Cristo, é um de nós. O segundo argumento dele está no verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esse corpo que vocês estão profanando através da prostituição, ele um dia será ressurreto, diz o apóstolo Paulo. Da mesma forma que Deus ressuscitou Cristo de entre os mortos ao terceiro dia e lhe deu um corpo incorruptível, perfeito, glorioso, eterno, imortal, o mesmo Deus um dia nos tirará da sepultura, transformará os que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor, e nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Ou seja, mais uma vez, Paulo coloca aqui o alvo de Deus nos dar um corpo, que é esse corpo da ressurreição. Esse corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e Ele também haverá de nos ressuscitar um dia. Um dia Ele haverá de nos tirar da sepultura e nos fazer semelhante ao Senhor Jesus. Terceiro argumento de Paulo, verso 15 a 17, esse é um pouco mais extenso. Ele diz aqui: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela?
Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Os argumentos de Paulo aqui podem ser resumidos da seguinte maneira. Primeiro, nosso corpo individualmente é de Cristo, como ele diz aqui. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Cristo, depois da sua ressurreição, ele tem o mesmo corpo com o qual ele padeceu, corpo ressurreto. Ele, inclusive, disse a Tomé, depois da ressurreição, né? Coloca o dedo aqui e veja que é o corpo com o qual eu morri. Só que é o corpo, que esse corpo está glorificado, esse corpo está agora imortalizado, ele é incorruptível, o corpo da glória, o corpo da ressurreição de Cristo. Paulo chama de corpo espiritual em 1 Coríntios 15, que é o mesmo corpo que nós vamos ter. O que Paulo está dizendo aqui é que o nosso corpo é membro de Cristo. É como se Cristo fosse uma grande entidade espiritual. A gente chama essa relação de a união mística do crente com Cristo. Nós estamos ligados a Cristo não somente espiritualmente. Esse é que é o ponto aqui. Nós estamos ligados a Cristo não somente espiritualmente, na esfera do espírito, mas o nosso corpo é parte dele. É como se ele vivesse aqui nesse mundo e se expressasse aqui nesse mundo através de nós. Nós somos a manifestação visível de Cristo aqui nesse mundo. Nós somos a manifestação visível de Cristo aqui nesse mundo, porque nosso corpo individual é membro de Cristo. Membro de Cristo. Que coisa profunda Paulo nos ensina aqui, que coisa misteriosa, e pouco a gente fala a respeito disso. Por isso que eu disse que a visão cristã do corpo, ela é distinta da visão daquela época, que era gnóstica, neoplatônica, e também da visão de hoje, onde as pessoas separam alma e espírito. Quer ver um exemplo dessa separação? Como é que sexo é definido hoje? Não é mais biologicamente, mas subjetivamente. O que você acha que você é, isso você vai impor ao seu corpo. O seu corpo, então, ele está debaixo daquilo que você acha. Você diz assim, eu sou mulher, embora você nasceu homem. E você, então, imprime uma identidade genérica feminina a um corpo que é masculino. Ou seja, há uma divisão entre as duas coisas, quando, na verdade, a gente é homem ou mulher de alma e de corpo. Alma ou espírito e corpo. Somos uma unidade. Não tem como separar. É essa separação que está por detrás da ideologia de gênero, está por detrás dessa ideia subjetiva de que gênero é uma questão definida através da sociedade e não biologicamente. E uma série de outras coisas, ou, por exemplo, a questão do aborto. Por que eles acham que é natural matar um bebê? Porque o bebê não tem consciência, ele não pensa. E o que torna uma pessoa humana é quando ela começa a raciocinar e ter consciência, autoconsciência de que ela existe, e assim pelo tal mês. Percebe? Faz uma separação entre o corpo e a consciência. Isso está por detrás do argumento dos abortistas, que eles acham que não vê problema nenhum, não é um ser humano. Não é um ser humano, 2, 3 meses, não é um ser humano. Por que não é um ser humano? Porque não pensa, não tem identidade, não sabe o que é, nem para onde vai. Entende? Separa. A visão cristã do homem e da mulher é integralista. Nós não podemos separar nosso corpo da nossa alma, por isso que está errado essa ênfase só em salvação da alma, só em salvação do espírito, perdão de pecados. A gente esquece de redimir o corpo, esquece da estética, esquece da beleza, esquece da questão do aborto, esquece das questões de gênero, esquece do cuidado do corpo, exatamente porque esquece dessa teologia do corpo que Paulo coloca aqui, que é a base para a gente entender quem a gente é, inclusive a nossa própria identidade. Ame o seu corpo. Você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser alto, você pode ser baixo, careca, cabeludo, barrigudo, o que for, mas
Foi assim que Deus lhe fez. Deus lhe deu esse corpo. E ele tem dignidade, ele tem um propósito. Portanto, não diminua o seu corpo, não desonre o seu corpo, não profane o seu corpo com imoralidade, com prostituição, se entregando a quem não é seu cônjuge, ou de qualquer outra maneira profanando esse privilégio que Deus deu à raça humana e não deu aos anjos. Por isso, Paulo diz, ter relações com a prostituta é levar Cristo para a relação. Veja que argumento forte no verso 15. Primeiro ele disse, no início do verso 15, que o corpo de cada um de nós é membro de Cristo. Aí ele pergunta, será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? É a conclusão lógica. Se eu sou membro de Cristo e Cristo se expressa através de mim, se eu tenho relação sexual com uma pessoa, eu estou levando Cristo para aquela relação, porque ele se expressa através de mim, eu sou membro dele. E aí Paulo traz a base bíblica para isso, porque alguém pode dizer, mas como assim você está trazendo Cristo para essa relação? Aí ele cita no verso 16, Gênesis 2, 24, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, e aqui ele cita Gênesis 2, 24, os dois se tornarão uma só carne. Está se referindo ao episódio da criação da mulher, quando Deus trouxe Eva para o seu marido, e então ele olhou para ela e disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Está se referindo ao relacionamento sexual. Então, o relacionamento sexual nos faz uma carne, uma só carne com aquela pessoa que é o nosso parceiro. Se você tem relações com a prostituta ou com qualquer outra pessoa que não seja seu legítimo cônjuge, casado, como a Bíblia manda, você está trazendo Cristo para essa relação que o apóstolo Paulo chama de imoralidade sexual. 3 vezes aqui no texto. Imoralidade sexual, imoralidade sexual. E quando ele faz a pergunta, será que eu tomaria os membros de Cristo e eu tornaria membros de uma prostituta? A reação que Paulo espera do crente é, de jeito nenhum, Paulo. Mas nunca, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. É isso que ele espera. Mas, infelizmente, hoje, se Paulo usasse o mesmo argumento, provavelmente tinha muita gente cara de pau na igreja que ia dizer assim, e daí, qual é o problema disso aí? Qual o problema disso? Prostituição é uma profissão como qualquer outra, aliás, é a mais antiga do mundo, né? Devia ser legalizada com carteira assinada, por aí vai. Nada contra as prostitutas, muitas se converteram. Aliás, hoje eu estava até lendo na minha devocional, Jesus dizendo para os fariseus que as prostitutas entravam no reino de Deus na frente deles, porque elas se converteram com a pregação de João Batista e os fariseus não se converteram. Meu problema não é com a prostituta, mas com a prostituição. Quando ela se converte e deixa isso, é minha irmã em Cristo, claro. Paulo espera que a gente core de vergonha diante da possibilidade de que nós estejamos levando Cristo para esse tipo de relacionamento. Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos meus pecados, que morreu para me purificar de toda imoralidade, de toda injustiça, e aí o que é que faço em troca? Levo ele para ter uma relação prostituída, uma relação imoral. Se esse argumento não funcionar com você, eu não sei com que outro tipo de argumento funcionaria. Verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós já nos unimos ao Senhor Jesus Cristo através da conversão, do novo nascimento. Fomos unidos a Ele espiritualmente e somos unidos a Ele também fisicamente. Ele se expressa através de nós. Nós somos membros de Cristo. Vamos aqui para o penúltimo argumento que Paulo usa, que está aqui no verso 18. Verso 19. Eu vou pular o verso 18, que ele já é a conclusão. Paulo antecipa aqui no verso 18, mas vamos para o 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que vocês não sabem disso? Pergunta o apóstolo Paulo. Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, esse Espírito Santo que vocês tanto valorizam,
que vocês querem tantos dons espirituais, todas essas manifestações do Espírito Santo, mas vocês não sabem essa verdade básica a respeito do Espírito, que vocês são o santuário dele. A palavra santuário, a palavra que é usada para designar o santuário mais interior do templo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando sangue de animais no dia da expiação. Era o local da manifestação de Deus, onde estava a arca da aliança com a lei de Deus. Era ali que Deus aparecia ao seu povo. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. Era o local da habitação de Deus. Paulo usa esse termo que se refere a esse lugar e usa para o corpo do cristão, com isso dizendo que Deus não habita mais em templos, mas Ele habita no cristão, nos cristãos, na coletividade dos cristãos. Vocês são o santuário de Deus. Será que vocês ignoram essa verdade básica? Vocês são o santuário de Deus, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que isso significa que vocês não pertencem a vocês. Ou seja, você não pode fazer o que você quer, ou dar um destino ao corpo que você queira, porque esse corpo, pela presença do Espírito Santo, ele pertence a Deus. Na verdade, não só pela presença do Espírito Santo, e aqui o último argumento de Paulo, é que ele foi comprado, verso 20. Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Vocês foram comprados por preço. O preço aqui que Paulo fala, ele não diz qual é, mas os crentes de Corinto certamente entenderiam, e todo evangélico entende, qual foi o preço pelo qual nós fomos comprados. O preço foi o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador. Nós somos comprados. Quer saber o valor do seu corpo? É o valor do sangue de Cristo. Vocês foram comprados por preço. O seu corpo vale tanto quanto o sangue dele. Esse é o preço que ele pagou pelo seu corpo. Note que ele não está dizendo aqui que pagou pela alma. Pagou pela alma também. Pagou pelo meu espírito também. Mas ele também pagou pelo corpo. Pagou pelo corpo. Vocês foram comprados por preço. E o preço é o sangue de Cristo. E essa compra, como eu disse, atinge o ser humano como um todo. O ser humano como um todo. Quais são as implicações e orientações práticas do apóstolo Paulo? Algumas já foram adiantadas aqui, eu vou colocar aqui diante de nós, porque nosso tempo já se acabou. Então, à luz de tudo isso, Paulo antecipa no verso 18 a orientação. Fujam da imoralidade sexual. À luz de todo esse argumento, não poderia haver outra conclusão. Fugir da imoralidade sexual. Fugir não somente dela, mas de qualquer ocasião ou tentação ou de ambiente que possa tentar você para isso. Fuja como José no Egito. Vocês lembram a história? Eu até transcrevi aqui, Gênesis 39, de 6 a 12, não vou ler. Vocês depois podem procurar, mas todo mundo sabe a história. José foi tentado pela mulher do seu patrão, mulher de Potifar, várias vezes, e ele disse não, não. Finalmente a mulher aproveitou um dia que estavam sozinhos em casa, deita-te comigo, ela disse, e aí agarrou ele, e ele então fugiu para não cair em imoralidade com aquela mulher, e a mulher ficou com a capa dele. É melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência, né? Então fuja da imoralidade como José fugiu, fuja desse namoro, se o seu namorado está querendo levar você para a cama, ou se sua namorada está querendo levar você para a cama, fuja disso, fuja dessa amizade se essa pessoa quer seduzir você, sendo você casado. Fuja dos meios de comunicação, se você se sente atraído por pornografia, e é sempre uma tentação para você, fuja da imoralidade. Não pode haver outra conclusão, depois de tudo isso que o apóstolo Paulo falou. E quem poderia imaginar argumentos que justificam igrejas e movimentos inteiros que, inclusive, incentivam os jovens a viver dessa forma, que não tem limites a respeito disso, que aceita
que os membros da igreja vivam de qualquer maneira. Nenhuma pessoa vai ser barrada aqui nessa igreja se ela viver uma vida promíscua, se for uma vida de prostituição, de imoralidade, é muito bem-vindo. Mas na hora que disser assim, eu quero me tornar parte dessa igreja, membro dessa igreja, e quero aqui professar o nome de Jesus Cristo, aí a coisa muda. É que nós vamos dizer, bem, nesse caso vamos colocar a sua vida em ordem, não é? Diante de Deus. Não tem que ser perfeito, mas aquelas coisas que são evidentes, não é? Nós temos que corrigir. Claro, tem um processo de santificação pela frente, mas para começar, vamos começar com beabá. Vamos começar com beabá. Como é esse seu relacionamento com o seu namorado? Como é? Vamos começar aqui da base, por aí. Como é a sua fidelidade à sua esposa? Como é que vai seu casamento? Vamos começar por aí. E é assim que deve ser. Somos perfeitos? Não. Somos tentados, somos pecadores, indignos. Mas a igreja ela não se move, ela não se guia por pragmatismo, situações de fato, mas pelo ideal da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que viver. Portanto, fuja da imoralidade, diz o apóstolo Paulo. E aí ele argumenta, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Esse é um dito meio que misterioso de Paulo, os comentaristas não sabem direito o que é que ele quer dizer com isso, pecar fora do corpo, pecar dentro do corpo, ou contra o corpo, mas o consenso que ele está dizendo é o seguinte, que a imoralidade sexual é um pecado que atenta mais do que qualquer outro contra a dignidade do corpo. Os outros são pecado também. Não pensem aqui que eu estou reforçando aquela ideia de que pecado na igreja evangélica é só imoralidade. Não. Os 10 mandamentos são muito mais do que o 7º. Então, tem muitos outros pecados além da prática da imoralidade sexual. Mas eu estou dizendo que a Bíblia destaca esse fato, que a imoralidade e os pecados na área sexual, eles trazem um dano muito maior ao nosso corpo do que outros. Por isso, eles recebem, curiosamente, nas listas de pecado que você tem no Novo Testamento, quase sempre todas elas são encabeçadas por pecados de ordem sexual. Dê uma olhada nelas. São umas 5 ou 6 listas. Quase todas começam com pecados sexuais. Exatamente por causa da gravidade do mal que eles fazem ao corpo e diante, é claro, do que o corpo representa para nós na nossa teologia. O corpo é para Cristo. Cristo encarnou para ser um de nós. O corpo vai ser ressurreto. O corpo tem um destino glorioso, imortal na vida eterna. O corpo é o santuário do Espírito Santo. O corpo foi comprado por um preço. Comprado por um preço, que foi o preço do sangue do Filho de Deus. A segunda exortação que o apóstolo Paulo nos dá aqui é no verso 20. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui ele não está se referindo a dançar no culto, não, tá? Porque o pessoal usa essa passagem para isso. Texto fora de contexto é pretexto. Vamos glorificar Deus no corpo, igreja. Aí, trenzinho de Jesus, coreografia, né? Vamos lá, retetê de Jeová, vamos lá. Rasta o pé aí, no cabeça do cão. Aí por aí vai, né? Não, gente. Esse texto não está falando de você fazer coreografia, dancinha evangélica, não com o corpo, né? Glorificar Deus com o corpo. Não, vocês perceberam pelo contexto o que é que significa glorificar Deus com o corpo. É que você use o seu corpo, use o seu corpo de maneira santa, de maneira correta, não se prostitua, não pratique imoralidade. É assim que você glorifica a Deus com o seu corpo. É assim que você glorifica a Deus com o seu corpo. E reforça aquilo que nós falamos, de que, da perspectiva cristã, nós não podemos fazer a separação entre nossa alma / espírito e o nosso corpo. Nós somos uma unidade nesse sentido, nós não podemos separar isso. Deixe-me, então, caminhar para a conclusão. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, cuidado como você usa a liberdade cristã e cuidado com as inferências que você faz do Evangelho da Graça. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas você não deve se deixar dominar por coisa nenhuma. Segunda coisa,
Veja a importância de uma base teológica para a ética. Paulo podia simplesmente ter dito assim: gente, para de safadeza, vamos parar com essa sem-vergonhice aí de ir para o templo, de se deitar com prostitutas. Vocês são crentes, gente, botar tudo para fora da igreja. Gastou aqui metade de um capítulo expondo a teologia do corpo. O que é o corpo? Porque o crente que não é convencido por argumentos, ele vai continuar com a mesma opinião anterior. Cedo ou tarde ele vai voltar a fazer. Então, nós temos que persuadir, nós temos que convencer, mostrar, explicar por que é que não pode. Não é só dizer não pode, você tem que explicar por que é que não pode. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, o que me leva à minha terceira conclusão. Nós não podemos separar doutrina de prática, nem prática de doutrina. Eu sei que em alguns quartéis evangélicos existe uma depreciação da doutrina, que a doutrina é muito seca, que a doutrina mata. A letra mata, irmão. Mas sem a doutrina e sem a boa teologia, a prática vira ativismo, pragmatismo, superstição, ou qualquer outra coisa que vem da cabeça aí de qualquer pessoa. Nós precisamos de uma boa teologia para termos uma boa ética. Também é importante lembrar de como nós devemos amar, honrar e cuidar do nosso corpo. Não importa se ele é feio, bonito, saudável, fraco, deficiente, ele é tão importante quanto a sua alma. Ele é tão importante quanto a sua alma. E da mesma forma que você cuida da sua alma, seu relacionamento espiritual com Deus, você tem que ver também que você está honrando a Deus com o seu corpo em todas as dimensões. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos, que nós temos aprendido um pouquinho mais e a nos amar nesse sentido. Aqui é nesse sentido que a gente pode dizer, né? Ame a você mesmo, porque Deus lhe deu um corpo. Em vez de você se rejeitar, Não. Ame o seu corpo, ele é o que... Em vez de ficar dizendo assim, eu estou insatisfeita porque eu nasci mulher num corpo de homem, ou estou insatisfeito porque eu nasci homem num corpo de mulher. Não. Deus lhe deu um corpo e ele tem tudo a ver, ele está em harmonia com a sua alma. Tudo isso mais, essa distorção, certamente não vem de Deus. Peça a Deus iluminação e sabedoria nessa área também.